renúncia, né? Para a gente conhecer o Senhor é preciso renunciar de nós mesmos, nos render ao Senhor, para que Ele se revele a nós. Deus não se revela para as pessoas que não estão dispostas a se render a Ele. Amém? Eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Tiago. Abra a sua Bíblia em Tiago 5. Nós vamos ler só a parte B do versículo. Diz assim, Tiago 5:16. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Eu costumo dizer assim, leia a Bíblia, né? Porque se você não ler, você vai ter que acreditar no que eu estou falando, não é? E aí fica complicado, né, irmão? Então você precisa ler para você ter convicção de que realmente você viu aquilo, estava mesmo escrito e que Deus falou mesmo com você. Eu só sou a boca de Deus para transmitir o que já está escrito na palavra, amém? Amém. Então essa parte B, quem ora às vezes comigo já me vê muito orar esse versículo. A oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Por que eu gosto tanto desse versículo bíblico? Porque ela não diz assim, irmão, ó, a oração do justo é poderosa para as pessoas perfeitas. Ela não diz assim, não é? Ela não diz assim, a oração do justo é poderosa para quem é muito santo. Diz a oração do justo é poderosa nos seus efeitos, um justo. E isso me chama a atenção, porque assim, quem é que te redime? Quem é que te faz justo? O sangue de Jesus no Calvário. O tema nosso hoje é o poder da oração. Irmã Leia, então, segundo esse versículo bíblico, se eu colocar a minha vida diante do Senhor, orar, confessar os meus pecados, pedir ao Senhor para me redimir dos meus pecados, então eu já me torno justa para poder orar? Eu qualifico? Sim. Aí você se qualifica para orar, para entrar no Santo dos Santos. E quando isso acontece, irmãos, o céu se move. Amém? Amém. Então é importante, antes da gente orar, dizer, Senhor, me perdoa os meus pecados. Porque eu e você pecamos mesmo, né? Não tem como, a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Mas é o sangue de Jesus que faz a diferença entre a minha vida e a sua. É Ele que nos redime. Por isso a oração de um justo faz muito nos efeitos, porque através de Jesus, eu e você nos tornamos justos para orar e surgir efeitos na minha oração e na sua oração. Isso não é poderoso? Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque só Jesus, só o sangue de Jesus pode nos redimir do nosso pecado e nos qualificar para entrar no Santo dos Santos, interceder e orar e surgir um efeito poderoso. Pecadores como eu e você podemos orar e a nossa vida ser mudada por causa de uma oração. Não é lindo? Uma oração pode mudar a sua vida. Uma oração, ela pode abrir portas que estão fechadas. Uma oração pode mudar a sua vida financeira. Uma oração pode salvar o seu casamento. Uma oração pode trazer de volta os seus filhos. Uma oração pode mudar o rumo da sua história. Uma oração tem o poder de transformar todas as coisas. Em Jesus nós podemos todas essas coisas. Amém. O mundo não entende isso, por isso que chama a gente de loucos, né? Como que uma oração pode fazer tanta coisa? Uma oração simples não faz nada, mas quando nós colocamos Jesus, como somos justificados através de Jesus, essa oração surge um efeito extraordinário. Experimente orar. Que tanto você tem orado? Queria que você respondesse para você. Que tanto você tem buscado o Senhor? Você é uma pessoa de oração? Quantas vezes por dia você ora? Quantas vezes você tem se curvado diante do Senhor e tem buscado o Senhor em oração pelas suas causas, pela sua vida? Ai, irmã Leia, eu tenho até vergonha de falar, porque eu oro só de vez em quando dá tempo, eu oro dirigindo. Por que você ora dirigindo? Não, porque a vida é tão corrida, eu não tenho tempo de acordar mais cedo para orar. Mas Deus tem essa importância sim na sua vida, que você não pode tirar umas horas para falar com Ele? Imagina se seu filho só falasse com você dirigindo pelo telefone.
não querer se perder um momento para orar, para falar com você. Então é importante, já que você sabe que o sangue de Jesus que te redime, o efeito está no Calvário, no sangue dele, é importante que você passe um tempo com ele, orando e colocando diante do Senhor. É muito difícil orar, irmãos. Não pensa que é fácil. Quem tem hábito de orar sabe que é difícil, né? Difícil. De vez em quando a gente amanhece assim, hoje eu não quero orar. De vez em quando a gente amanhece assim, um monte de coisa para fazer. E fala, depois eu oro. Olha, quando der um tempinho aqui eu oro. Isso é cilada do diabo para você não orar. Certamente tem uma vitória grande na sua vida e o diabo está te tirando da presença do Senhor, para que você não ore. Mas a presença de Deus na minha vida e na sua, quando nós oramos, faz muita diferença, não é? Então é preciso ter uma vida de oração. Nós estamos numa semana de campanha, e nessa semana de campanha, para surgir efeito, é preciso que eu e você venhamos ter uma vida de oração. Muito vale a oração de um justo em seus efeitos. Irmã, eu sou muito pecadora, eu não sou justa. Mas quando eu peço perdão, o Senhor Jesus me perdoa. Por isso nós não oramos para santo. Por isso nós não fazemos confissão com um padre ou para um pastor. Porque o sangue de Jesus faz tudo isso por mim e por você. Com todo respeito aos irmãos católicos, né? Nós amamos muito os irmãos católicos. Mas a razão que nós não procuramos um padre para confessar, porque a porta está em Jesus. É Ele que nos redime do nosso pecado. Quando Ele nos redime, Ele nos faz santo. Então nós já podemos ir até Jesus e orar. Já podemos ir ao Santo dos Santos e fazer essa oração direta ao Senhor. Sem precisar ir para um santo, para um intercessor. Nós não precisamos de uma ponte. Podemos ir direto a Jesus. Amém? Não precisamos de um santo. Com todo respeito aos irmãos católicos. Mas, irmãos, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, Isaías 38. Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Eu quero deixar por exemplo, como exemplo, a vida desse homem para você. Isaías 38, 1, 2 e 3. Irmã Léa, eu não tenho uma Bíblia, estou procurando doadores. Amém, irmãos? Tem Bíblia lá em casa. Fala comigo que eu te dou uma. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Para que só um pouquinho. Uma situação grave, né, irmão? Uma notícia forte. Porque quando o médico fala para você assim, olha, você está doente, vai morrer, você pode recorrer a Deus. Porque Deus é dono da vida. Mas quando Deus diz isso, a quem você vai recorrer? Quem você vai procurar em uma situação dessa? E esse homem, esse rei, está recebendo a notícia de que ele vai morrer. E é triste essa notícia, né? Aí, Maléia, quem é esse rei Ezequias? Irmãos, é um dos reis mais importantes que Israel já teve. É um homem que foi filho de um rei ímpio, que fechou as igrejas, levantou altares, ele fez todo tipo de idolatrias. Que é o pai dele, o Acás. Ele, quando assumiu o reinado, ele destruiu os altares, ele reabriu as igrejas, ele colocou os sacerdócios para trabalhar, os levitas para trabalhar, ele reorganizou a casa do Senhor e é responsável por um grande avivamento em Israel. Então ele não é um rei qualquer. Ele é alguém que fez um marco na história de Israel, fez um diferencial enorme na história. E agora esse homem chegou a ferir os filisteus, teve vitórias com a Síria. E esse homem agora, no auge da vitória, da glória da vida dele, esse profeta chega até ele e diz, olha, com uma palavra de Deus para ele: arrume a tua casa, porque você vai morrer, não viverás. E me chama a atenção assim, irmão, a sua casa está arrumada? Porque até para morrer, Deus diz que a gente tem que arrumar a nossa casa. Olha, até para morrer, a nossa vida, a nossa casa precisa estar organizada. Olha, rei Ezequias, vai e organize, arrume a sua casa. Não é? A sua casa está arrumada? Sua casa interior?
A sua vida está organizada? Eu lembro da minha avó, ela morreu com 95, 99, não me lembro bem. Mas a minha avó ficou um tempo na cama. E a gente ia orar com ela e dizia, vovó, você não está precisando pedir perdão para alguém do passado? Não tem alguma dívida? Porque ela precisava descansar com o Senhor e algo segurava a vida dela. Mas a minha avó, depois que ela liberou o perdão, que ela fez um concerto, colocou em ordem o mundo interior, colocou em ordem a vida dela, o Senhor recolheu dela, já estava na hora, ela estava enferma sofrendo. Mas esse rei, Deus está dizendo, olha, coloque em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. O que você faria se hoje você recebesse uma notícia como essa? Queridos, esse é o ministério do transformando vida, mudando vidas. No transformando vida, nós aconselhamos assim, tire para fora como um closet, todas as suas roupas, coloque em cima de uma mesa e comece a analisar o que realmente serve para você. Porque um closet bagunçado, com coisas de não sei quantos anos, complica, você não consegue se arrumar. Você não consegue se encontrar dentro dele. Então coloque tudo ali em cima e comece a analisar. Essa roupa não serve porque era quando eu era magra. Agora eu já estou um pouquinho acima do peso. Essa outra não serve porque não tem botão. Essa não tem zíper. Ou essa outra eu ganhei, não tem nada a ver comigo. Ah, essa outra eu comprei quando eu estava em crise existencial. Foi um momento de emoção. Jamais usaria isso. Não é? Aí você começa a tirar tudo que não serve. De repente, quando você começa a organizar, você percebe que fica fácil a sua vida. Fica fácil você se arrumar. É uma outra história, né? Uma casa organizada, a vida organizada, uma geladeira organizada, muda a história de uma família. Assim é a nossa vida interior. Precisamos colocar para fora esse tipo de sentimentos e começar a analisar. Não preciso desse sentimento para viver. Eu não preciso desse tipo de sentimento para viver. Eu não preciso daquele outro sentimento dentro da minha casa. Eu não preciso passar esse tipo de sentimento para o meu filho. Então eu não preciso disso. Você começa a tirar tudo que não glorifica ao Senhor. As coisas negativas do seu interior. E você vai ver que as muralhas começam a cair. Você vai ver que as portas começam a se abrir. Você começa a perceber que a sua vida começa a dar certo. Porque você começa a encontrar com você mesmo. Você começa a identificar os seus sentimentos. Você começa a se orientar. Você consegue achar Cristo com tanta facilidade no seu interior. Quando a sua vida interior está organizada. Senão até para encontrar Cristo é difícil. Como assim, irmã Leia? Porque ele não compactua com o pecado. Não, eu não quero perdoar, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, eu tenho revolta, eu tenho uma ira descontrolada, eu tenho tanta coisa, né? Que é difícil encontrar Cristo dentro de mim. Mas se você começar a fazer uma limpeza, fica fácil, amém? Amém. Então, irmã Leia, eu gostaria muito de fazer parte desse ministério. Depois você me procura, amém, irmãos? É um ministério que não visa fins lucrativos, é só para abençoar mesmo a sua vida. Mas no 2 em diante, Ezequias reage a essa notícia. E ele diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração dele é assim no 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, guarda a palavra verdade, com inteireza no coração, guarda a inteireza, e fiz o que era reto aos teus olhos. Reto aos teus olhos, guarda o que é reto. E chorou Ezequias amargamente. A primeira reação que ele teve foi orar. Então ele era crente, né, irmão? Ele não orou para santo, ele não buscou outro Deus, ele buscou o nosso Deus, ele era crente. E ele chorou amargamente. Ele fez uma oração curta, simples, mas muito sincera. Muito sincera. Lembra-te, Senhor. Você pode fazer essa oração? Você tem condição de hoje olhar para você e dizer, eu não vou morrer, então eu não vou falar lembra, né? Senhor, lembra que hoje eu sou verdadeiro? Lembra, Senhor, que eu sou íntegro. Nós falamos sobre integridade a semana passada, né? Eu tenho te servido com inteireza. Lembra que eu sou reto? Será que você pode fazer essa oração? Porque essa oração mudou a vida desse homem. 3 requisitos apenas: verdade, inteireza e retidão.
Emanuel, o que é verdade? A ausência de mentira. Amém? Existe mentira na sua vida? Tem gente que mente até para eles mesmos, meu irmão. Ostenta uma coisa que não é, né? Tem gente que mente para Deus. É mesmo, Emanuel? Deixa eu te falar, quem lembra dos dois homens na porta do templo, o fariseu e o outro homem, o fariseu, batia no peito, fez aquela oração ilustre, né? Senhor! E Deus disse que Deus não escutou a oração dele, escutou do outro. Porque o outro estava orando de dentro para fora e não de fora para dentro. Havia sinceridade no coração do outro. Então tem condição de eu orar e Deus não ouvir, porque a oração está de fora para dentro. Então é preciso ser sincero com Deus. Eu preciso ter verdades com Deus. Senhor, eu tenho esse e esse pecado. Não é? Mas me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda a mudar. Me ajuda a me transformar. Senhor, eu quero te servir da maneira que Tu me separou, Tu me criou para isso. Então me ajuda a andar em verdade. Tira tudo que é mentira da minha vida. Tem pessoas, irmãos, que acreditam na própria mentira. Verdade. Tem gente que elas acreditam na própria mentira delas. Ostentam uma vida que não tem. Porque vive de fantasia. Vive de histórias. Não vive a verdade. E a interesa que nós falamos? Tem muitas pessoas que não servem a Deus com interesa. Serve pela metade. Sabe assim? Serve Deus pela metade. Né? Lembra de pão integral? Integridade? 100% saudável para a saúde? Que nós falamos a semana passada. Deus não aceita 90%. Precisa ser 100%. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não dá para servir o Senhor sem interesa. Nem servir quando eu estou precisando. Servir quando o teto está caindo, né? Olha, a casa vai cair. É melhor entrar na presença de Deus e consertar a minha vida. Né? A situação não está muito boa. É melhor buscar o Senhor. Irmão, você tem servido a Deus com interesa? Esse homem, ele tem muito valor para mim, porque ele teve condição de virar para Deus e dizer: Senhor, lembra que eu andava diante de Ti em verdade, com interesa, eu era reto, tinha retidão na minha vida, nas coisas que eu fazia, porque ele estava na cama, ele não tinha condição de fazer de novo, né? Mas você já viu o jeitinho brasileiro, as pessoas que não são retas? Tenta dar o tombo, puxar o tapete do outro, né? Tenta dar aquele jeitinho da volta. Ah, eu dei a volta em fulano, já viu essa expressão? Ele não era assim. Ele andava com retidão diante do Senhor. Reto diante do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que a palavra de um crente é sim, sim, não, não. Precisa ter retidão no que faz, no que fala. É preciso ser sincero. 3 coisas que mudou a vida desse homem de uma maneira extraordinária. Olha o que diz o 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Deus escutou a oração desse Ezequias, irmãos, na mesma hora. E mandou o profeta voltar e dizer, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Acrescentei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Amém. Fantástico? Amém. Você conhece um Deus que muda a história? Que acrescenta dias na vida? Um ano, um dia, um segundo? Tem outro Deus? Não. Só tem, irmão, nosso Deus, que pode acrescentar dias na sua vida. Você pode procurar em todos os cantos. Nenhum Deus pode aumentar um dia e nem diminuir um dia na sua vida. Tem milhões de falsos deuses por aí, mas nenhum é como o nosso. Então vale a pena, negócio, você servir a Deus com interesse, em verdade, com retidão, porque na hora que você precisar, você pode dizer, lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença. Aleluia. Que eu tenho te servido em verdade. Lembra-te, Senhor, que eu tenho interesse no meu coração contigo, com as pessoas. Lembra quem eu sou diante de ti. E Deus mudou a história desse homem 15 anos. E não só isso, irmão, como a Bíblia diz que Deus, ele diz assim para ele no 6, eu te livrarei da mão do rei da Síria, a ti e a essa cidade, eu defenderei essa cidade. O grande inimigo daquele rei era o povo da Síria. E um rei caído,
condenado à morte, não tem condição de lutar. Ele mesmo diz, eu estou amargurado, eu estou chorando amargurado. Como é que você vai para a batalha amargurado? Chorando, com os dias contados para morrer. Ninguém vai, né? Deus diz, olha, eu vou dar vitória para você. Deus não só cura ele, como até o que ele não pediu, Deus ofereceu para ele. Amém? Eu não sei dessa campanha, quem são os seus inimigos? Né? Quem são os assirianos que estão atrás de você hoje? Talvez seja finanças, talvez seja casamento, talvez seja perdi os filhos, né? De andar comigo, de ter controle sobre eles, talvez seja social, problema social, talvez seja ministerial. Não sei quais são os seus problemas, mas uma coisa eu estou certa, irmão, Deus me coloca aqui para te dizer que hoje é dia dessas fortalezas caírem por terra, amém? Amém. Glória a Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Na sua vida, hoje é dia que muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é dia que Deus vai mudar a sua história. No 8, Deus faz algo fantástico. A Bíblia diz assim no 8, que Deus dá ordem ao sol para retroceder 8 graus. Você conhece algum cientista poderoso que faz isso? Não. Você conhece algum Deus poderoso que pode dar ordem para o sol? Não. Só o nosso. Só o nosso Deus. Amém. E Deus dá por sinal para ele, faz a sombra do sol retroceder 10 graus. Não vale a pena servir esse Deus poderoso? Aleluia! Mas irmã, será que isso não é coisa da Bíblia? Será que isso não é história que está lá na Bíblia? Experimenta orar. Experimenta colocar Deus à prova. Experimenta acordar e não sair de casa sem orar. Experimenta não sair de casa sem se colocar na presença do Senhor. Experimenta passar o dia todo assim, Senhor, cuida de mim. Senhor, me dá vitória. Senhor, me abençoa. Experimenta ficar orando em espírito assim o dia todo. Experimenta, irmão. Chegar de noite, não deitar e dormir. Experimenta, antes de dormir, dizer, Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero te ouvir. Muito vale a oração do justo nos seus efeitos. Me faz justo hoje. Porque eu preciso de vitória. E você vai ver o que Deus faz na sua vida. Oh, glória! Você vai ver a Síria cair na sua vida. Você vai ver a sombra do sol retroceder na sua vida. Você vai ver Deus te dando grandes livramentos. Amém? Amém. Deus, ele é simplesmente fantástico. No 9 em diante, irmão, ele diz assim, escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de sua enfermidade cura. Ele começa contando o testemunho da vida dele, do que tinha acontecido com ele. E aqui Deus transforma o choro desse homem em um canto. Em algumas versões diz o canto de Ezequias, porque aquele que chorava, cantava. Amém? Amém. Noite de você cantar. Amém. É noite de Deus dizer para você assim, olha, eu vou tirar todos os obstáculos que tem te feito sofrer e chorar tanto. Amém. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Chegou de manhã na vida de Ezequias. O amanhã chegou na vida dele e está chegando na sua vida hoje. Amém? É tempo de você olhar e tomar posse da vitória. Ninguém tem vitória, irmão, quando não toma posse dela. Amém? Amém. Senhor, eu creio nessa vitória. Em nome de Jesus, eu creio que a vitória já é minha. Ele começa a contar o testemunho da vida dele. E ele diz assim, que ele tinha sonhos, ele tinha planos. E que Deus estava tirando a vida dele no auge da história dele. Ele diz, como tecelão, Senhor, tu cortou a minha vida. E ele começa a dizer como ele se sentia. Ele diz, olha, eu me senti como um leão que esmaga os ossos. Eu gemia como um pombo, como um pássaro, dia e noite. Ele diz, do dia e da noite tu tirou cabo de mim. E ele começa a descrever a dor dele, a história da vida dele, de uma maneira fantástica. E na parte B do 14, ele diz assim, eu andava oprimido. Oprimido. E eu vejo pessoas dizendo assim, crente não fica oprimido. Olha o que ele está dizendo no 14.
Na parte B. Os meus olhos se cansaram de olhar para o alto, porque eu andava oprimido. Ó Senhor, fica como fiador de mim. Então, irmão, crente se deprime. Crente chora. Crente tem problema, não é? Então não tenta fazer de conta, oscilar uma coisa que você não é. Não, eu não fico deprimido, eu não choro não. Olha, homem chora, mulher chora, né? Ser humano chora. Se deprime. Dependendo da luta, do problema, a gente fica mesmo oprimido. Não fica? Esse homem era crente. Aqui a Bíblia está dizendo que ele ficou oprimido de um tal ponto que ele não via saída, que ele disse, Senhor, fica como fiador de mim. Irmã, o que é fiador? É você dizer para a pessoa assim, olha, igual que dá um exemplo de um guarda-chuva. Se cair a chuva, não vai te molhar, vai cair no guarda-chuva. Né? Se você não cumprir a sua palavra, eu cumpro a minha. Se você não assumir o decreto, eu assumo. Né? Se você não fizer, eu faço. Isso é ser fiador. O desespero dele é tão grande que ele diz, Senhor, ser tu fiador da minha vida, porque não tinha mais ninguém para ser fiador dele. Tem momento na nossa vida que quem é o nosso fiador é Deus. Tem causas na nossa vida que ninguém pode resolver. Só Deus. Tem causas na nossa vida que é só o Senhor que pode nos ajudar. No 16, acontece algo fantástico no 17, que eu queria que você lesse comigo. Ele diz assim, Senhor, por essas coisas vivem os homens, e o meu espírito encontra vida nelas também. Restauraste-me a saúde e me deixaste viver. Palavra de ordem, restauração. Amém? Amém. Repete assim, Deus vai restaurar a minha vida hoje. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar a minha vida hoje. As áreas da minha vida que está precisando de restauração, hoje Deus vai restaurar. A palavra de ordem, restauração, Deus restaura a vida dele. Aleluia. E ele diz assim no 17, irmãos, olha, certamente foi para a minha paz que eu tive em grande amargura. Certamente foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Ou, eu tenho essa grande amargura que é porque eu vou ter uma paz muito grande lá na frente. Amém? Amém? Muitas das vezes nós passamos por uma luta muito grande, é porque Deus vai dar uma vitória também muito grande. Amém. Porque não existe vitória sem luta, existe? Não. Irmão, que valor tem um dinheiro se você chegar ali, tropeçar e achar um diamante? Todo mundo quer achar. Mas se você trabalhar e construir o seu diamante, ele vai ter um valor muito superior do que aquele que encontrou. Diz que a gente só dá valor para a saúde quando a gente sente que está perdendo ela. É um exemplo. Diz que a gente só aprende a ser econômico quando percebe que não tem dinheiro. Aí você olha e fala, preciso ter cuidado com minhas finanças. Diz que a gente só aprende a dar valor para o marido e para a mulher quando você percebe que está perdendo. Diz que a gente só aprende a cuidar dos filhos quando você percebe que tem alguma coisa errada com eles. Então, meu querido, é tempo de você olhar para você hoje e dizer, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Porque eu não quero perder a pessoa que eu mais amo. Eu não quero perder esse ministério. Eu não quero perder o meu trabalho. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero que os meus filhos fujam do meu controle, do controle de Deus. Eu não quero que Deus mude a minha história. E você sabe que a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, que antes de eu e você nascer, o Senhor, Ele tinha todos os dias da sua vida e da minha escrita. Amém. Deus sabe de todas as coisas. Ele já escreveu todos os dias antecipados da sua vida. Amém. Amém? Amém. E o que essa oração desse homem causou no coração de Deus? Deus pegou a borracha da graça e falou, Ezequias, olha aqui, eu vou apagar tudo, o deleite de morte na sua vida. E vou te dar 15 anos. Vou te dar uma vitória enorme sobre a Síria. Amém? Amém. Nenhuma outra pessoa pode te encher de graça como o Senhor. Nenhum outro Deus pode apagar história nenhuma da sua vida. Mas Deus pode. Então uma oração pode sim mexer no coração de Deus. E Deus olhar para você, estava escrito isso.
meu amor e da minha graça, que é favor não merecido, eu vou mudar essa história. Eu vou mudar esse final. Aquele homem tinha um final muito triste, quando Deus mudou a história da vida dele. Quando Deus mudou o contexto da história dele. Amém? Amém. Então Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar o rumo da sua história. E assim Deus faz com aquelas pessoas que buscam o Senhor. Ainda no 17, ele diz assim: em teu amor abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Lançaste para trás das minhas costas todos os meus pecados. Talvez, deixa eu sugerir algo, uma sugestão. Talvez aquele homem estava começando a se corromper por muito dinheiro, muito poder, muita fama. A gente fica mais poderoso quando tem dinheiro, né, irmãos? Só tirar o dinheiro que você vai ver como é que você fica. Né? A gente fica mais forte, mais bonito, quando é jovem. Quando tem saúde, vigor, né? Mas deixa Deus mexer na saúde para você ver. Deixa Deus colocar um problema grande na sua vida. Que aí você começa a perceber que só Deus mesmo pode mudar. Minha sugestão é que esse homem estava, embora a Bíblia não diz, ele estava começando a se corromper com as coisas que estavam em volta dele. Por isso ele diz: olha, Senhor, tu perdoaste os meus pecados pelo teu infinito amor, e tu lançaste atrás de mim todos os meus pecados. Não importa qual seja o seu quadro, mas a Bíblia diz que quando eu peço perdão, o Senhor me perdoe, os meus pecados são jogados no mar do esquecimento. O Senhor olha para mim e para você e não se lembra mais. Aleluia. Não é fantástico? Não precisa bater palma para isso? Amém. Amém. Deus. Não importa o seu passado. Todo mundo tem um passado. Lá no céu só entra ex. Lá no céu não entra ninguém que não foi ex nada. Todo mundo é ex alguma coisa para entrar no céu. Né? É verdade. Porque senão nós não vamos precisar de Jesus na nossa vida. E é fantástico quando a gente olha e diz: então, por pior que seja o meu pecado, se eu pedir perdão, o Senhor me perdoa. Então a minha oração vai surgir efeito. Então Deus vai me ouvir e coisas poderosas vão acontecer, sim. Amém. Isso é lindo. A Bíblia diz que ele diz com todas as letras: o Senhor jogou para trás de mim. Ele não se lembrava mais da minha corrupção, de como eu estava me corrompendo, né? E daí para frente ele começa a relatar um pouco mais da dor dele, do testemunho dele. E no 20 ele diz assim: ó Senhor, o Senhor me salvará, e cantarei com instrumento de corda todos os dias da minha vida no templo do Senhor. Você percebe o coração desse homem como é grato? Tem gente que Deus opera e a pessoa some da casa do Senhor, não é? Ele fez o contrário, porque Deus operou na minha vida, porque eu vejo quem é Deus na minha vida, porque eu vejo que Deus tem me protegido, porque eu vejo que Deus tem cuidado de mim, porque eu vejo que Deus tem me suprido. Eu cantarei louvores na casa do Senhor. Aonde é a casa do Senhor, irmã? É na igreja. Irmão, se tudo te tira da igreja, tem um problema, porque a sua prioridade precisa ser a casa do Senhor, né? Domingo eu tenho um compromisso às 6 horas. Quem está na minha casa precisa ir embora, né? Recebi visita. Olha, sinto muito. Fica aqui que eu vou correr em cima, vou tomar um banho, daqui a pouco eu volto para fazer um cafezinho, né? Aí vai dando a hora, não vai embora não, irmão, tem que ir para a igreja. Vamos para a igreja? Amém? Tem que ser. Amém, Fabiana? Amém. Tô brincando, querida, porque eu escutei o nome seu. Às vezes eu sei que o nome é seu, estou brincando. Mas precisa ser assim, né? Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor. Nada pode ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Não posso estar na casa de quem for. Deu a hora de ir para a igreja, sinto muito, não é? Nós conversamos outro dia, encerramos o assunto outro dia. I love you so much, mas agora o meu tempo é com o meu Deus. Ele está me esperando. Amém. Eu tenho um encontro com Deus e Ele está me esperando lá. Irmão, sempre que eu oro, Deus é muito fiel para ouvir. Mas aquelas pessoas que é fiel a Deus, Deus é fiel a elas. Se Deus tem te abençoado, faz aliança com o Senhor. Jesus, a minha prioridade é tu a partir de hoje. Porque a Bíblia diz assim que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas, não é? Os 10 mandamentos, né? Honre ao Senhor teu Deus. E o que mais?
Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Então, Deus tem que ser a prioridade. Amém?